Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Conteúdo Valorado. Se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Será que um discurso fora do tom de Lula pode provocar reações imediatas de Donald Trump contra o Brasil? Sanções, tarifas, bloqueios e até chantagem econômica? E mais importante, o que Trump pode querer em troca? Prepare-se para entender um dos momentos mais delicados da relação Brasil. Estados Unidos nos últimos 200 anos. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o Brasil volta a ocupar os holofotes internacionais, mas dessa vez como um potencial alvo. Lula prepara um discurso duro abordando soberania nacional, clima, Palestina e, claro, a influência dos Estados Unidos sobre o Brasil. A resposta de Trump pode vir de forma silenciosa, mas devastadora. Desde que reassumiu o Planalto, Lula adotou uma política externa soberana e crítica ao que chama de ingerência americana. Por outro lado, Trump, de volta ao poder, vê no Brasil de Lula uma ameaça à sua narrativa conservadora e uma extensão do globalismo que ele combate. A relação que já era frágil virou confronto aberto. Trump não esperou a reunião na ONU para agir. O governo americano já impôs tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, como aço e alumínio. Além disso, o Departamento de Estado restringiu vistos de autoridades brasileiras, como o ministro da Saúde e até ministros do STF, como Alexandre de Moraes. E mais, o governo americano usou a Lei Magnitsky para sancionar individualmente membros do governo Lula. Isso significa bloqueios financeiros, congelamento de bens no exterior e perda de credibilidade internacional. Mas diante desse cenário de sanções, surge uma pergunta inevitável. Sanções e chantagem econômica. O que Trump pode querer em troca? A resposta pode estar debaixo dos nossos pés. Terras raras. O Brasil possui uma das maiores reservas de elementos estratégicos do mundo, essenciais para a indústria de tecnologia, defesa e energia. E adivinha quem depende da China para obtê-los? Sim, os Estados Unidos. Um governo pragmático como o de Trump poderia tentar usar sanções como moeda de troca. Oferecer alívio tarifário ou diplomático em troca de acesso preferencial às reservas brasileiras de terras raras. Isso colocaria o Brasil diante de um dilema: ceder à pressão econômica para manter relações estáveis ou manter a soberania sobre seus recursos estratégicos e arcar com o custo do isolamento diplomático. Inclusive, já falamos sobre as terras raras no Brasil em um dos vídeos aqui do canal. Clique no card acima e não deixe de ver esse vídeo. Se o presidente Lula manter sua postura firme diante de Washington e Donald Trump reagir como esperado, o Brasil pode entrar em rota de colisão com os Estados Unidos em um cenário de impactos econômicos significativos. Especialistas avaliam que a primeira frente de retaliação poderia vir no comércio exterior. Tarifas adicionais sobre commodities estratégicas, como soja, carne, minério de ferro e café, afetariam diretamente o agronegócio brasileiro, setor responsável por boa parte do superávit da balança comercial. Outro ponto de preocupação é o uso de organismos multilaterais. Com forte influência em instituições como FMI, Banco Mundial e BID, os Estados Unidos poderiam pressionar para bloquear financiamentos e investimentos em infraestrutura no Brasil. Há ainda o risco de sanções secundárias, medidas que não atingem diretamente o país, mas intimidam empresas e investidores estrangeiros interessados em operar no mercado brasileiro. O efeito, segundo analistas, seria o esvaziamento de projetos de médio e longo prazo, aumentando a instabilidade financeira. Para completar, fontes do setor de mineração lembram que os recursos estratégicos, como terras raras e minerais críticos, podem se transformar em instrumento de barganha em negociações internacionais. A disputa por esses insumos é cada vez mais acirrada, especialmente no contexto da transição energética e da indústria de tecnologia. O resultado seria uma crise econômica silenciosa, sem grandes choques imediatos, mas de desgaste profundo ao longo dos meses, com queda de competitividade, retração de investimentos e maior dependência de parceiros como a China.
O discurso de Lula na ONU pode marcar o início de uma nova fase de tensão com os Estados Unidos. A história mostra que sanções raramente ficam isoladas. Costumam abrir caminho para pressões mais amplas e persistentes. Dono de riquezas estratégicas, como as terras raras, o Brasil pode ser empurrado para o centro de disputas que misturam economia, diplomacia e geopolítica. A questão que se impõe é direta. O país terá força para sustentar sua posição ou acabará cedendo às pressões externas? Se você quer continuar acompanhando os bastidores das relações internacionais e como isso afeta o Brasil, curta o vídeo, se inscreva no canal Conteúdo Valorado e ative as notificações.